Lucas, capítulo 10, verso 1, diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes nesta casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentado em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-se-á porventura até o céu? Descerá até o inferno? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas, reis, quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém. Irmãos, eu vou ter que passar um pouco rápido aqui por esse texto, então eu quero contar com a máxima atenção de vocês, porque eu preciso dividir essa aula para nós encerrarmos em duas partes. Então, na primeira sessão, eu vou discorrer um pouquinho de algumas coisas que Jesus falou nesse texto, e depois eu vou para a prática, na prática mesmo. Então, vamos lá. Vejam que o Senhor Jesus comissionou 70 pessoas para irem pregar. Por favor, pode já ir passando, à medida que eu for falando. Então, são 70 nomeados a uma tarefa difícil
e perigosa, está aí no versículo 1. É interessante esse número 70, né? 70 lá em Gênesis fala que naquele tempo era o número de nações. 70 era o número de anciãos eleitos para auxiliarem Moisés na caminhada. 70 era o número de membros do Sinédrio. Então, Jesus chama 70, parece ser um número completo. Só uma informação para os irmãos. Na sequência, o Senhor Jesus fala da necessidade de uma preparação para a obra. Ele diz que deve ser de 2 em 2. Ele diz que deveria ter uma oração intercessória. Veja, ele fala assim, no versos 2. E lhes fez a seguinte advertência: seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Há uma necessidade de mais obreiros, de mais ceifeiros. Então, o Senhor Jesus fala da necessidade de uma preparação em oração. O Senhor Jesus também no versículo 3 adverte dos perigos, que eles seriam enviados no meio de lobos. O Senhor Jesus também faz uma advertência desta missão para não se preocuparem com as provisões. Esse eu quero destacar. Versículo 4. Não leveis, se os irmãos puderem manter a Bíblia aberta, terá o melhor aproveitamento. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Queridos, vejam, o Senhor Jesus, como que ele fez? Ele chamou 70, mandou de 2 em 2, para bater de porta em porta, casa em casa, bater lá, toque, 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 e pregar o evangelho, pregar aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado a eles. Eu quero destacar aqui para os irmãos que esse método de evangelismo que Jesus ensinou é o mais eficaz. Esse aqui é o mais eficaz. E a prova disso é que o próprio Senhor Jesus orienta a fazê-lo. Algum dos irmãos aqui já fez isso em algum momento? Saiu de porta em porta. Vamos fazer aqui, bater lá. Aí a senhorinha sai lá, o senhorzinho, o jovem. Veja que foi exatamente isso. E o Senhor Jesus, aqui no texto, ele fala da necessidade de uma preparação. Vamos para o terceiro item. A obra evangelística nos lares, versículo 5. Ele diz, veja lá no versículo 5. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Olha que interessante. A missão do evangelista é uma missão de paz. A missão do evangelista é levar a paz, o evangelho da paz. Bem-aventurados aqueles que são calçados na preparação do evangelho da paz. O evangelho, por que ele é uma mensagem de paz? Não é que não haverá conflito. Jesus acabou de dizer que eles seriam enviados no meio dos lobos, que haveria perigos. A questão não é a paz que eles iriam ter, pelo contrário, eles iam estimular às vezes até problemas. A mensagem é que é de paz. A mensagem é que é para tirar a contenda que há entre homens e Deus. É uma mensagem reconciliadora entre Deus e os homens. Paz seja nesta casa. A nossa missão é de paz, a mensagem é de paz, em nome do príncipe da paz. O lar é a melhor plataforma evangelística. Vai aqui a dica para os irmãos dos pequenos grupos. Nós precisamos usar essa ferramenta poderosa para evangelismo. O Senhor Jesus falou sobre isso. Não devemos esperar conforto ou qualquer ostentação. Veja no versículo 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Irmãos, eu vou parar aqui só rapidinho. Eu já vi gente falar que se você der paz do Senhor para a pessoa e ela não te der a paz do Senhor, a paz volta para você. Meu irmão, pelo amor de Deus, não é isso que o texto está falando. O texto está falando que se você for em nome de Cristo, levar o evangelho, e houver ali uma pessoa que concorde com você, professa a mesma fé, vocês vão compartilhar da paz. Se a pessoa te rejeitar, não preocupa não, essa paz voltará para você. É só isso. Não é dar a paz do Senhor para o outro, e o outro irmão não quis me dar a paz do Senhor, voltou para mim. Isso não existe, irmãos.
Aí ele fala assim, versículo 7, permanecei na mesma casa. O que Jesus está dizendo? Que seria muito possível que alguma pessoa não quisesse ficar conversando só na porta. Não, fica aqui em casa, posa aqui hoje. Não tinha aqueles negócios antigamente? Posa aqui em casa hoje. E a pessoa ia ficar, o evangelista ia ficar, ele ia dormir naquela casa, ele ia jantar naquela casa, ele poderia ser convidado. Então o que Jesus está ensinando aqui? Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Em outras palavras, Jesus fala assim, não fica esperando que vai ter um cafezão, vai ter um churrasco. Não, o que eles põem na mesa para vocês comem, não fica com frescura não. Às vezes vocês vão numa casa simples, às vezes vocês vão numa casa melhor, numa família menos abastada. O que eles põem na mesa, vocês comem. Então Jesus está falando assim, não sejam indelicados. Vocês não estão indo lá para comer. Vocês não estão indo lá para outra coisa. E é curioso, porque antes ele fala assim, não leveis alforje, não leveis... Os irmãos perceberam? Ou seja, eles estavam sem nada. Eles saíram para o evangelismo pela fé. Em algum momento alguém vai abrir a casa, alguém vai oferecer um cafezinho, alguém vai oferecer um lugar para a gente ficar. Então o Senhor Jesus está falando assim, vocês devem ir pela fé. É claro, irmãos, que isso é um contexto diferente do nosso. Não é verdade? Isso é um contexto muito diferente. Imagina, o Senhor Jesus está em Jerusalém e manda eles lá para Galileia. Só para chegar lá, são dias de caminhada. Então, o contexto era diferente. Se fosse nos nossos dias, as recomendações seriam as mesmas, mas de forma diferente. Digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Observaram? Digno é o obreiro do seu salário. Se alguém te oferecer algo, aceite. Não rejeite. Não criemos barreiras. É isso que ao ensino. Nós vamos para o quarto ponto. A obra evangelística, antes ele falou nos lares, agora na cidade, do versículo 8 ao 16. Observem comigo. Sensibilidade cultural. Comer o que for oferecido. Próximo. A pregação aos ouvidos precisa ser precedida da pregação aos olhos. A preparação da oração para poder. Olha só que interessante, versículo 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei o que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Essa parte é muito interessante. O Senhor Jesus está dizendo o quê? Vocês entraram numa cidade, entrou numa cidade, primeiro vocês atendem os necessitados, vê qual que é a necessidade da cidade, e aí vocês entram com o evangelho. Irmãos, quem acompanha trabalhos missionários, quem acompanha pastores missionários, vão entender isso aqui rapidamente. Quando os irmãos vão para países pobres, lugares mais distantes, igual, por exemplo, na África, eles não chegam lá só falando do evangelho. Eles chegam, eles levam alimento, eles levam roupa, eles levam recursos financeiros, as igrejas mandam provisões, lugares pobres, lugares humildes, lugares que precisam às vezes de remédio, assistência social. Então, quando esses missionários, esses evangelistas vão, eles cumprem essa missão que Jesus está falando. Primeiro eles vão com a provisão, eles vão com o evangelho aos olhos, e aí na sequência eles pregam o evangelho. As pessoas têm necessidades reais, irmãos. Reais. Então você quer ir pregar num orfanato? É muito proveitoso você levar alguma coisa naquele orfanato. É muito proveitoso você levar roupas, às vezes num asilo. É muito proveitoso. Aí você pega e entra com o evangelho. Não é que isso aqui é uma estratégia do próprio Cristo. Primeiro vocês curam os doentes, e aí vocês pregam o evangelho. É uma estratégia evangelística. Vamos continuar. C. Rejeição do evangelho, do versículo 10 ao 15. Quando o evangelho for rejeitado, não se sinta fracassado. Observe aí comigo no versos 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai.
até o pó da vossa cidade, que se nos pegou ao pé, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E aí ele vai dar exemplo de Corazim, ele vai dar exemplo de Cafarnaum, enfim. Betsaida, querido, presta atenção. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não é que vocês vão pregar o evangelho e todo mundo vai se converter. Não é que vocês vão bater em toda a porta e todo mundo vai querer ouvir a pregação. Não é que todo mundo vai realmente aceitar o que vocês vão pregar. Tem lugares que vão rejeitar vocês. Tem lugares que vão bater a porta para vocês. Tem lugares que vão até expulsar vocês. Isso não quer dizer que vocês são fracassados. E isso precisa ficar bem claro, irmãos, porque nós somos muito imediatistas. E nós desanimamos muito fácil. Então o Senhor Jesus já preparou os seus para isso. Não, vocês vão pregar, a função de vocês é pregar. A função de vocês é semear. A função de vocês é falar do evangelho. E não converter as pessoas. Isso é muito interessante, irmão. Sabe por quê? Nós, evangelistas, ou até pregadores, pastores, a gente às vezes fica esforçando, achando que somos nós que vamos convencer. Não vai dar certo isso. Quando um pregador, um evangelista, qualquer um acha que é ele, é a capacidade argumentativa dele, é o sorriso dele, é a bondade dele, é a capacidade de persuasão dele, acabou, já não tem mais evangelho ali. O evangelismo, irmãos, é um milagre. Nós semeamos e Deus faz germinar. É simples assim. Pode ser que colhemos frutos imediatos? Pode. Mas pode ser que não. Pode ser que demore. Nós não observamos que o evangelho em Samaria avançou em Atos capítulo 8? Mas quando é que o evangelismo começou em Samaria? Com a mulher samaritana, num poço, com uma única mulher. Começou lá. Essa mulher foi para Samaria, começou a pregar, e ali um grupinho grande, foi aumentando. Lá em Atos capítulo 8, tinha uma igreja. Começa assim, irmãos. É devagar. Vamos lá, vamos continuar. Onde que eu parei? Rejeição do evangelho. D. A autoridade dos obreiros. Somos embaixadores de Cristo. Versos 16. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha a autoridade. Aqueles que são enviados, que são levados para a pregação do evangelho, eles têm uma autoridade sobre eles. Qual é a autoridade? Os irmãos se lembram? Eu vou repetir daqui a pouco o texto. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Jesus disse em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada. Ide pregar o evangelho. A igreja tem autoridade para isso. Igreja, ouça-me e creia nisso. A igreja de Cristo, os salvos, têm autoridade para pregar o evangelho. E nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não é autoridade para pegar ninguém no colarinho e forçar. Não. É autoridade para pregar esta mensagem. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. O que o embaixador faz? Ele representa outro país. Não é assim? Nós somos cidadãos dos céus, estamos aqui como embaixadores da mensagem do reino de Deus. E nos foi conferida esta autoridade. Aí Jesus falou, quem nos rejeitar, está rejeitando o próprio Cristo. Quem aceitar a nossa mensagem, está aceitando o próprio Cristo. É isso que o texto está dizendo. Isso nos leva ao quinto ponto. A alegria dos obreiros, do versículo 17 ao 20. Os discípulos, os obreiros voltaram animados, alegres. Veja o versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Irmãos, o Senhor Jesus deu tanto poder a esses 70, que eles repreendiam os demônios, eles curavam os doentes, e eles voltaram tão assim empolgados.
eles voltaram, irmãos, veja, com uma experiência vitoriosa. B, o Senhor Jesus traz uma advertência muito oportuna, que serve para todos nós aqui. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a vaidade. Olha lá nos versos 18 e 19. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando eles chegaram animados, os demônios os submetem, os enfermos são curados pelo teu nome. O Senhor Jesus falou: opa, cuidado. Eu vi Satanás cair do céu. Eu vi Satanás, era um dos anjos. Eu vi ele caindo, hein? Por causa do orgulho, por causa da soberba. Calma aí, vai na humildade. E o Senhor Jesus diz mais para eles. Veja lá. Há uma alegria maior do que repreender demônios, do que curar doentes. Versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se nos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O Senhor Jesus está falando assim: a alegria de vocês não deve ser somente porque os demônios submetem, porque os doentes são curados, porque pessoas creem no meu nome, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegrem-se nisso, regozijem-se nisso. E aí nós vamos para o último ponto desse texto, que é a alegria de Jesus. Veja comigo o versículo 21 ao 24. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai. O Senhor Jesus estava exultante, o Senhor Jesus estava alegre, glorificando ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmão, isso aqui é maravilhoso. O Senhor Jesus estava feliz, ele estava alegre. Quando os 70 trouxeram o feedback, né? Hoje a gente chama de feedback, né? O retorno de como que foi a missão. O Senhor Jesus se alegra de ver que Deus estava conferindo à igreja dele, aos 70 que ele enviou, poder. E ele faz uma revelação extraordinária. Olha que lindo. Ocultaste essas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. Isso deve ser motivo de gratidão, irmãos. Nossa também. Porque nós somos esses pequeninos. Pensem, o Senhor poderia ter escolhido pessoas muito melhores, muito mais capazes, muito mais versadas, que falasse outras línguas, que conseguisse pronunciar bem, conversar bem, se aproximar das pessoas, quando na verdade Ele chamou a nós. Então nós vemos aqui algumas coisas importantes para a gente ir para o nosso segundo ponto. Primeiro, a soberania de Deus na salvação. Então o Senhor Jesus agradece porque é o Pai que revela o Filho. É uma obra soberana. Segundo, a dignidade do Filho. O Pai confiou tudo ao Filho. Olha só, versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, é aquilo que o pastor Lucas pregou há pouco tempo atrás na aula de Jonas. O evangelismo, nós precisamos entender que é uma obra da soberania de Deus. Você vai pregar o evangelho, mas quem vai crer? Aquele a quem o Pai revelar o Filho. Aquele a quem o Filho revelar o Pai. Simples assim. É uma obra da soberania de Deus. O Filho é digno. E terceiro, a felicidade dos obreiros, versículo 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, falou para eles mesmo, né? Bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vocês veem. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvires e não ouvires. Irmãos, havia profecias no Antigo Testamento
acerca do reino de Deus. Do que Jesus está falando? O Senhor Jesus está falando assim, olha, vocês são felizes e bem-aventurados. Por quê? Porque vocês foram os primeiros a anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. O rei está aqui, estou diante de vocês. O reino de Deus está sendo anunciado. Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Irmãos, eu quero terminar essa parte dizendo que nós somos bem-aventurados. A mensagem que nós trazemos é a mensagem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele nos confiou uma mensagem capaz, poderosa o suficiente de tirar pecadores do inferno, da ira vindoura, para ter uma vida eterna com Deus. Ao ressuscitar, meus irmãos, eu quero repetir esse versículo com vocês, que eu li na última aula. O Senhor Jesus disse, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu falei bastante desse texto, eu não vou gastar muito tempo, eu queria apenas ressaltar com vocês algo que eu não falei antes. Vejam, o Senhor Jesus tem toda a autoridade, foi dada a ele, conversa com aquilo que ele disse lá em Lucas capítulo 10, que ele tinha, olha, versículo 22, tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus tinha falado lá em 10. E aqui em Mateus 28 ele fala, toda autoridade me foi dada. Por quem? Pelo Pai. E aí ele dá algumas ordens. Presta atenção. Ide, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os. Está aí no texto. Está sendo projetado aí. Perceberam? Ide, fazei discípulos, batizem-os e ensine-os. Isso aqui, irmãos, é a nossa tarefa como igreja. Primeiro, sai, vai pregar, evangelize. Você ganhou vidas para o Senhor? Faça com que eles sejam discípulos. O que é isso? Façam com que eles sejam verdadeiros seguidores de Cristo. Não é proselitismo. Lembra que eu falei sobre proselitismo na última aula? Não é convencer a pessoa a ser da sua igreja, a se vestir como a sua igreja, a falar como a sua igreja. Não. Faça eles serem discípulos de Cristo. Ensine-os. Batize-os. Batismo é algo bíblico. Como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por último, ensine-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. Esse é o papel da igreja. Esse é o dever da igreja. Próximo. Todo cristão deve ser um missionário. Charles Spurgeon disse, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se você é cristão, você deve ser um missionário. Talvez um missionário dentro da sua família. Talvez na sua rua, no seu bairro. Talvez no seu local de trabalho. Mas todo cristão deve ser um missionário ou ele é um impostor. Abrindo um parênteses aqui, algo que merecia uma aula inteira, mas eu vou ser bem objetivo nisso. Na última aula eu falei assim, por que não evangelizamos? Eu elenquei 5 motivos. E alguns irmãos até entraram em contato comigo também é por isso que às vezes a gente não evangeliza. São vários motivos, eu só separei 5. Um deles, por que não evangelizamos? E durante essa semana eu estava pensando sobre isso. É terrível. Por que não evangelizamos? Porque muitas vezes, irmãos, nosso testemunho é péssimo. E se o testemunho é péssimo, eu automaticamente nem ouso falar. Por quê? Eu sei que se eu falar alguma coisa, a pessoa vai falar assim, mas você? Não é? Quem aqui já não viu um crente com mau testemunho pregando e sendo envergonhado? O sujeito é bom demais para contar piadinha imoral no trabalho. Adianta alguma coisa ele evangelizar os amigos? Será que ele será ouvido? Vai ter crédito?
cara é um malandro. Morcegão no local de trabalho. O patrão vira as costas, ele vai pro celular. Depois ele quer dar uma de... Aí na hora que vem uma situação, ele não, porque o evangelho, o cara já olha para ele assim, o quê? Um dos motivos pelos quais a igreja de Cristo não tem sido eficaz é porque ela não é, muitas vezes, um testemunho vivo do que é ser um discípulo de Cristo. Não tem postura, não tem testemunho, não tem vida santa. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Então, todo crente deve ser um missionário. Próximo. Todo crente deve ter paixão pelas almas. Olha o que Paulo diz a Romanos capítulo 1. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O apóstolo Paulo sim tinha um bom testemunho. O apóstolo Paulo sim entendia. E ele amava, ele tinha paixão pelas almas. Ele dizia que ele era devedor do evangelho. Ele devia isso às pessoas. Esse deve ser o sentimento do verdadeiro cristão. Como vamos apresentar a mensagem? Qual método? Hoje muitos métodos são utilizados, tá, irmãos? Pode pôr todos esses. Eu quero dizer aqui para vocês que eu não sou contra esses métodos aí. Pode voltar. Eu sei que há divergência nesse ponto. Alguns acham que deve, outros acham que não deve. Então, uns usam cantata, outros usam teatro, show gospel, fantoches. Deixa eu explicar para não ficar confuso. Eu entendo, irmãos, que tudo que pudermos usar para falar da mensagem do Evangelho deve ser usado. Por exemplo, você pode usar a sua rede social. É ótimo. Você abre a internet, está cheio de porcaria. Em um momento lá a pessoa abre lá e vê uma pregaçãozinha. Eu direto, clientes meus, amigos, pessoas ou colegas, me mandam mensagem. Pessoas que não são cristãs, não são evangélicas. Às vezes eu ponho lá alguma coisa, um videozinho, eu ponho um post, a pessoa manda uma mãozinha, manda um joinha. Outro dia, essa semana que eu coloquei sobre a Lei Áurea, né? Uma pessoa que é muito católica me mandou uma mensagem, nossa, Paulo, como é difícil ver isso, né? Do nada. Nós temos que fazer isso. Hoje, irmãos, o mundo tem sido mais virtual do que real. Então vamos invadir a internet. Vamos falar do Evangelho. Vamos pregar. Por que não? Mas na Bíblia não tem que é para usar a rede social. Na época nem tinha rede social. Paulo fala, fiz de tudo para com todos, para ver se ganham alguns. Os irmãos acham que se Paulo tivesse hoje, ele não ia ter rede social, não? Ele não ia pregar o Evangelho na rede social. Ele não ia ter uma página dele. Ia ser a mais curtida de todos os tempos. Certeza. Claro que ele ia usar. Ele não usava cartas. Cartas era o recurso que ele tinha na época. Era o que ele fazia, carta. Escrevia carta. Eu não posso estar lá porque eu estou preso, então vou mandar uma carta. Até hoje nós aqui estudando as cartas do Paulo. Vamos usar a internet. Nós mandamos lá os posts para os irmãos, mandamos mensagens, mandamos videozinho. Postem lá. Não gosto da igreja. Tudo bem, então posta outros bons, reformados, bíblicos. Posta lá, meu irmão. Então, cantata, teatro, show, fantoche, pode ser usado? Não vai ser a nossa prática. Não é o nosso método. Mas, eu não critico quem faz. E Deus pode usar. Deus pode, por que não? Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e na hora que Ele quiser. Ele é Deus. Mas, qual é o método bíblico eficaz? Que esse não é uma questão de opção. Não é uma questão de que eu concordo ou não concordo, eu gosto ou não gosto. Qual que é o bíblico? O bíblico é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 25. Está aí. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não vou nem ler o resto. Aqui, ó. Como que aprove a Deus salvar? Qual é o método de Deus? A pregação. Falei isso na última aula.
Próximo. O método é a pregação. Mas Cristo encontrava, irmãos, pessoas diferentes. O método é o mesmo. O veículo é o mesmo. Mas as pessoas são pessoas diferentes. Então veja, o Senhor Jesus proclamou a mensagem do reino a diversas pessoas. Publicanos, fariseus, pessoas cultas, pessoas indoutas, pessoas sem nenhum conhecimento, pecadores, pescadores. O Senhor Jesus, o evangelho não é dirigido só a uma classe de pessoas, é a todas as pessoas. E nós observamos que o Senhor Jesus, ele usava a mesma mensagem, mas dependendo da pessoa, ele usava uma linguagem diferente. Os irmãos se lembram da mulher samaritana? Ele não chegou para ela e falou assim: dá-me de beber? Mas você é judeu, eu sou samaritano, você vem a mim? Aí o Senhor Jesus começa: mas se você soubesse quem é que está falando com você, é você que me pediria água. Mas você não tem nem balde para tirar água? Agora já está falando que você quer me dar água? Você ficou doido? Ele falou: não, é porque se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria e eu te daria a água da vida. Veja que o Senhor Jesus começa a desenvolver com ela um diálogo a partir de uma coisa simples, um pedir de água. Pedir um copo d'água. Ele começa a quebrar as barreiras que havia nela. É sobre isso que nós vamos falar. Então, o Senhor Jesus, por exemplo, aborda o religioso de uma outra forma. O Nicodemos chega: graças a Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não for da parte de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Percebe que aqui o Senhor Jesus já entra com tudo. Os dois pés no peito do Nicodemos, diferente da mulher samaritana. Por quê? A mensagem é a mesma, o método é o mesmo, é a pregação. Mas, com cada um, ele usou de uma forma para entrar na mensagem. Então, eu destaquei alguns aqui. Se Deus quiser, vai dar tempo, irmãos. Vai ter que ser rápido, mas vai dar tempo. Primeiro, são os ignorantes e indiferentes. Segundo, os religiosos. Terceiro, os auto-interessados. E quarto, os ateus. Então, é claro que deve ter outros grupos, mas esses são os principais. Primeiro, os ignorantes e indiferentes. Estes são extremamente materialistas. Vivem totalmente envolvidos e voltados para o mundo material, o aqui e agora. Eles têm uma ideia superficial da religião. Acham que todas as religiões são iguais e não se interessam por coisas espirituais. Irmãos, quase todo mundo está nesse grupo aqui, ó. Quase todos. Inclusive até alguns religiosos. Está nesse grupo aqui. É religião, é importante, religião é bom, faz parte, né? É até bom, eu acho legal você ter a sua. Mas religião não discute, né, e tal. Aí logo ele tenta desviar o assunto, porque o negócio dele é falar de trabalho, o negócio dele é falar de tecnologia, o negócio dele é falar de qualquer coisa, menos de religião, porque ele acha que religião, cada um tem a sua. Veja, como evangelizar essas pessoas, os ignorantes, os que não têm nenhum conhecimento da palavra? Os que não têm o mínimo interesse, inclusive, são indiferentes. Então, como evangelizá-los? Normalmente, queridos, prestem muita atenção nisso. Normalmente, esses ignorantes e indiferentes, eles são pessoas que às vezes vêm com argumentos assim: não, religião só quer saber do seu dinheiro. Quando você começa a entrar, religião quer saber só de dinheiro, pedir dinheiro. E começa a usar de argumentos assim. Argumentos que tentam diminuir a religião. Como evangelizar essas pessoas? Primeira coisa a dizer é desassociar o evangelho bíblico do evangelho aí fora. Não, peraí, não. Você não está entendendo, eu não estou aqui para te falar de religião. O que eu tenho para te falar é o que está escrito na palavra. Eu entendo, você está certo, realmente, tem muita coisa errada na religião, mas não é porque tem coisa errada na religião que a palavra de Deus não está certa. Eu quero falar da palavra. Vamos falar da palavra? Então, uma coisa importante nesses casos é você deixar claras as coisas. O cara vem falar de pastor tal, fulano de tal, o cara que está milionário, o cara que prostituiu, aí você desassocia o que você tem a dizer disso. Falando, não é disso que eu estou falando, não. Isso aí Deus vai tratar com eles. Eu quero falar da palavra.
Vamos falar do evangelho? Essa é a primeira coisa importante. Lucas 12, verso 1, diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipócrita. Veja que Jesus fez isso. As pessoas não aguentavam mais os fariseus. Eles pregavam uma coisa e viviam outras. O Senhor Jesus, pregando a mensagem, ele falou assim: olha, calma. O que eu estou falando não é a mesma coisa que os fariseus. Eu não estou pregando, eu não sou fariseu. Cuidado com eles. O que eu estou falando aqui é do reino dos céus. Perceberam a diferença? Segundo, essas pessoas ignorantes e indiferentes, despertar o interesse delas. Como? Como despertar o interesse delas? Fazendo perguntas chaves. Perguntas realmente inteligentes. Como, por exemplo, acerca da primeira vinda de Cristo. Por que Cristo teve que vir ao mundo, você sabe? Por que Jesus teve que morrer? Você já pensou nisso? São perguntas que faz a pessoa pensar e despertar o interesse. Elas não são desinteressadas, indiferentes, ignorantes? Então, perguntas inteligentes. Você sabe alguma coisa? Você já ouviu falar que Jesus vai voltar? Hã? É. Aí você... Segundo, o religioso. O meio religioso precisa muito do evangelho, inclusive os evangélicos, irmãos. Os sacerdotes judeus pensavam que seriam salvos por cumprir ritos. Eles eram orgulhosos. Creem que serão salvos pela prática da religião. Queridos, o trem mais difícil que tem é evangelizar religioso. Por quê? Porque o religioso, ele acha que está tudo bem com ele. Por quê? Porque ele vai na igreja domingo, porque dá esmola, porque dá dízimo, porque dá paz do Senhor. Religioso, ele, que o religioso ele faz? Ele se justifica nas suas obras. Esse é o religioso. Eu conheço vários. E todos conhecem aqui. Veja que João, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E é isto, respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu irmão, como evangelizar o religioso? Não é fácil. Mas tem que ser como Cristo disse. Você é salvo? Uma pergunta boa para o religioso é essa: você é salvo? Quê? Você é salvo. Eu? Você, ué. Mas o que você está querendo dizer com isso? Não. Se você é salvo, se você morrer agora, você vai para onde? Uai, eu acho que eu vou para você. Você acha? Por que você acha? Porque o pastor orou comigo, o senhor deu lá, até falou comigo lá, eu fui lá na igreja tal lá, teve até uma revelação comigo, amém. Isso? Por causa disso? Mas o que a Bíblia... Aí você começa. Para onde você vai se você morrer? O que te garante que você vai para o céu? Você já nasceu de novo? Meu irmão, isso aí dá um nó na cabeça de qualquer religioso. Dá um nó. Irmão, faz o teste. Esse teste é infalível. Você nasceu de novo? Não entendi sua pergunta, não. Não, quer saber se você nasceu de novo. Você passou pela porta estreita, você foi salvo. Porque, irmãos, a salvação de Deus acontece em um ato. Há um momento, há uma estrada de Damasco, como Paulo. Paulo estava indo numa direção, Jesus falou com ele, cai no chão, começa a orar. Quem é? Fala comigo. Eu sou Jesus quem fala contigo. Que queres que eu te faça, Senhor? Vá até a cidade lá, tirar de tudo que você deve fazer. Meu irmão, a salvação acontece em um momento. Todo cristão deve responder claramente que dia que você foi salvo, como você foi salvo. Se você não tem essa experiência, meu irmão, eu te convido hoje, arrependa-se, creia hoje, se entregue hoje a Jesus Cristo. Salvação acontece em um ato, em um momento. Aí você pergunta, se você já nasceu de novo? Se ele falar assim, já, quais as evidências? Tem que ter evidência. Nascido de novo tem que ter evidência. Tem. Mas tem muita. Eu
eu mexi com isso, eu fazia isso, mas Jesus me libertou, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu olho para isso com asco, olha, a minha vida mudou, meu lar mudou, eu era um marido, bati na minha esposa, hoje eu vejo que sem ela eu não vivo, Jesus me transformou. Tem que ter evidências, senão não houve novo nascimento. Meu irmão, religioso é assim, é o ataque, é o que Jesus fez. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. É direto, não tem conversa com o religioso. Fica entrando em versículozinho, discutindo coisinhas tolas, não. Vai direto. Você salvo, seu religioso. Terceiro, a pessoa autointeressada. Bem legal isso aqui. É aqueles que têm interesse. É aquelas pessoas abertas, é aquelas pessoas que gostam de crente, gostam de louvor. Eles não são crentes, mas eles gostam de louvor. Eles não são crentes, mas eles gostam de ver pastor pregando. Eles não são crentes, mas eles gostam de ler Bíblia. Eles são pessoas autointeressadas. São pessoas que muitas vezes vêm para dentro da igreja, são batizadas, tocam, cantam, pregam, mas nunca nasceram de novo. Está cheio, as igrejas estão cheias de pessoas autointeressadas. Elas acham bonitos os louvores, elas acham bonito a doutrina, elas acham bonito o modo de viver dos cristãos, elas acham bonito o jeito que as mulheres se vestem. O sonho delas é vestir igual as mulheres crentes. São pessoas autointeressadas, querem ser abençoadas, querem ser curadas, querem ser libertas, querem prosperar, querem se casarem. Se eu for para a igreja de crente, lá eu vou achar um partido bom, que esses homens aí fora, eles não prestam. Mas os crentes é bom. Eu vou para a igreja, certeza que lá eu vou arrumar um marido. Eu não vou nem pedir para vocês levantar a mão se vocês conhecem alguém que já falou isso, ou se você conhece, já viu alguém falar isso. Porque quase todo mundo aqui vai levantar a mão. É batata. Eu vou para a igreja porque eu conheço fulano, e depois que ele foi, rapaz, abriu uma porta para ele na CBMM, e eu estou precisando de mais uma porta de trabalho, e lá tem um pastor que ora, e a porta abre. Pessoas autointeressadas. Elas não estão presas a uma religião, uma tradição. Elas querem uma bênção. Vou naquela igreja lá porque lá tem um profeta e lá ele revela até o CPF. Acho que ele esqueceu o CPF dele, precisa revelar o CPF dele. Irmãos queridos, olha só, gente, isso aqui é tremendo, é tremendo, é tremendo. O evangelho, irmãos, o evangelho é algo assim. É facas tramontinas. O evangelho não tem meia conversa. Vejam só, pode projetar o próximo. Eu vou ler esse texto, vocês acompanhem comigo, quem estiver enxergando. Vejam isso. É o anterior, não é? Passa agora. A vista desse. Eu pulei um aqui. Eu vou ler uma parte aqui, que é isso aí, a vista, tá certo. O Senhor Jesus, meus irmãos, certa ocasião, as multidões começaram a se aglomerar, e eles queriam ver os milagres, e aí Jesus vai falar em João 6, capítulo 51, eu sou o pão da vida. Jesus falou, eu sou o pão da vida. E ele começa a pregar, ele começa a falar e tal. E ele fala assim, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E ele começa a falar essas coisas, e aí fala assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós outros retirar-vos? E respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, como evangelizar pessoas autointeressadas? Pregando o evangelho como ele é. O evangelho não foi feito para dar para você carro, casa, casamento, a porta de trabalho. Jesus é o pão da vida. Quem não comer da sua carne e beber do seu sangue não tem parte comigo. Os irmãos acham que Jesus, na sua soberania, na sua sabedoria, não sabia que ao dizer isso, pessoas iriam deixá-lo? Claro que ele sabia. Lógico que ele sabia. E qual que tem sido o problema? Nós não podemos pregar sobre isso, porque senão as pessoas saem da igreja. Nós não podemos falar de inferno, porque as pessoas já são tão sofridas. Se a gente falar de inferno, as pessoas não vão querer mais vir na igreja. Isso é pesado.
Nós não podemos falar para as mulheres serem santas e não serem sensuais, porque hoje as mulheres querem ser sensuais. E se eu pregar sobre isso, elas vão querer sair da igreja. Que saia! Não tem outro jeito. O Senhor Jesus está aqui, Ele deixou claro. Eles abandonaram e já não andaram mais com Jesus. Esse pão aí nós não queremos não. Vida santa? Comer da carne? Beber do sangue? Ser discípulo, sair para evangelizar sem levar bolsa, alforge, comida, veste, sem levar uma malinha, uma matula. Não. Isso não é para mim, não. Eu entendi errado, eu achei que ia ser diferente, e não me explicaram essa parte. Isso aí estava nas letras miúdas. Irmãos, nós precisamos pregar. Mas eu não posso falar não, porque senão a pessoa vai ficar chateada comigo. Que fique. Nós não podemos ser como, ontem eu não preguei sobre Balaão? Uma hora estou profetizando. Estou falando em nome do Senhor. Na outra hora eu chego para Balaque. O Senhor, não vai ter jeito, Balaque, não vai ter jeito. Se você não fizer as mulheres de Israel se prostituírem com os moabitas, vocês nunca vão ter vitória. Ele está sempre em dois mundos, ele é o politicamente correto. Não! 1000 vezes não! Precisamos crescer na fé, irmãos, e pregar o verdadeiro evangelho, doa quem doer. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes. Se queremos Jesus para essa vida, somos os mais miseráveis, é outra tradução. Essas pessoas estão na igreja ou na religião, mas não se converteram de fato. E por último, o ateu. Esse aqui, irmãos, esse é difícil, esse é tenso. Esse aqui sai faísca. Briga de gladiadores. Qual que é a causa do ateísmo, irmãos? O ateísmo é um juízo do Senhor. Veja lá. Jesus falou em João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Sabe por que o ateísmo cresce? Porque não quer prestar conta. E não quer prestar conta a um Deus santo. Para ele é inadmissível um ser superior, soberano, a quem ele tem que se curvar. O ateísmo em si, irmãos, na raiz, é um juízo de Deus. Ele quer se convencer de que Deus não existe, para não ter que prestar conta das suas más obras. Ateísmo em si é uma religião. Isso é um argumento. Você é ateu? Então você é religioso. Não, claro que não. Claro que é. Para você ser ateu, você tem que crer que não existe Deus. Você tem que crer nisso. É por si só uma crença. É por si só uma religião. A fraqueza do ateísmo. Ateísmo não constrói nada. Ateísmo nunca construiu escola, orfanato, casa de recuperação. Ateísmo tira Deus e não põe nada no lugar. É um vazio. O ateísmo tira os padrões morais, porque os padrões morais vêm de onde? Da Bíblia. Da Bíblia. Muitas coisas na lei dos homens foram tiradas da Bíblia, os irmãos sabiam disso? Muita coisa. Muita coisa da Constituição de muitos países foram tiradas da Bíblia. Tem a Bíblia como padrão. O que o ateísmo faz? Quando ele tira Deus, vai junto os padrões morais. Se não há padrões morais, pode tudo. Está tudo bem andar pelado. Está tudo bem relações com um monte de pessoas. Está tudo bem. Outro dia aí estava falando muito sobre um negócio ridículo. Trisal. Meu irmão,
Jesus está voltando mesmo. A coisa está feia. A volta de Jesus está mais perto do que a gente possa imaginar. Isso é ateísmo. Todas essas ideologias, presta atenção no que eu vou dizer, irmão. Todas essas ideologias que estão em pautas hoje, e que tem muito crente que concorda, tem suas raízes no ateísmo, no anticristo. Como pode um cristão defender aborto? Como pode um cristão defender ideologia de gênero? Como pode um cristão defender que roubo até 800, 900 reais não pode ser considerado roubo, como já é na Califórnia, como já é em alguns estados dos Estados Unidos, em que as pessoas entram no supermercado, roubam e não podem ser presas? Como pode um cristão defender algo assim? Isso é ateísmo. Isso é o anticristo, é a manifestação. Irmãos, e pasmem, o ateísmo está crescendo avassaladoramente. Como evangelizá-los? Não é uma tarefa fácil. O designer inteligente é algo usado por muitos para evangelizar, porque a ciência não consegue explicar o designer inteligente, a natureza como ela é, como não haver um criador. Como explicar que tudo isso é obra do acaso ou de uma explosão do nada? Como explicar a diversidade de animais, de plantas, de solos, de climas, de todo o sistema solar, de toda a harmonia que existe, senão alguém superior, criador e sustentador de tudo? É um bom argumento. Segundo, Deus existe, a começar pelo início da palavra em Gênesis capítulo 1. Mas, na verdade, irmãos, isso é só uma... Eu vou ter que passar uns 10 minutinhos, irmão, me perdoem. Senão eu não consigo ir para a prática, tá? Me perdoem. Essas 4 pessoas precisam da mesma mensagem, os 4. O Evangelho. Então vamos lá, na prática. Agora vamos lá. Isso aqui, irmãos, é como se nós fôssemos ou iremos, em algum momento, que estivermos devidamente preparados, fazermos como Cristo fez. Vamos separar de 2 em 2, vamos separar uma região, e cada um de nós vai sair de porta em porta. Como seria isso? Como funcionaria? De que maneira nós abordaremos as pessoas? Então eu quero dar aqui uma possibilidade, não é que tem que ser exatamente assim, senão não vai funcionar. Não. Isso aqui não é uma receita pronta. Isso aqui é uma base, ok? Então vamos lá. Primeiro, na prática, a abordagem. Primeira abordagem, bateu lá, aí saiu o senhorzinho lá, saiu um casal, saiu uma senhora. Primeira coisa, educação. Bom dia, sorriso no rosto, bom dia. Bom dia. Primeira coisa, irmão, isso é de praxe. Isso é educação, isso a gente aprende, é com a mamãe e com o papai lá no bercinho. Bom dia. Segundo, qual é o seu nome? Não começa a falar com a pessoa sem saber o nome dela. E quando perguntar o nome de alguém, querido, presta atenção na resposta. Não já perceberam? Eu sou mestre em fazer isso. Qual é o seu nome? 3 minutos depois, qual que é seu nome? Quando você perguntar o nome de alguém, preste atenção. Pare para pensar. Meu nome é Alfredo. Ah, senhor Alfredo. Meu nome é Paulo. Diga o seu nome também. Se identifique, isso gera comunicação, proximidade. Meu nome é Paulo. Terceiro passo. Posso falar um pouquinho com você? 5 minutinhos da palavra de Deus? Ah, Paulinho, mas isso aí é coisa de testemunha de Jeová. Meu irmão, me ajuda, né? Então eu vou pegar essa página aqui de Lucas 10 e vou rasgar. Porque o método de evangelismo nos lares é esse. O que você vai falar? Você tem que iniciar. Lembra da mulher samaritana? Você vai começar. Você vai pedir permissão. Você não vai chegar, vem cá, eu tenho que te falar um negócio. Aqui, se você não aceitar o que eu tenho para te falar, nos próximos 5 minutos, vai para o inferno. O cara vai bater a porta na tua cara. Então você vai começar devagarzinho. Vamos de novo, relaxa. Tá tenso. Bom dia, bom dia. Qual o nome do senhor? Alfredo. Meu nome é Paulo, muito prazer. É uma alegria para mim estar aqui com você. E você teria, uma pergunta, não é invasiva, você teria uns minutinhos para falarmos um pouquinho da palavra de Deus? Coisa rápida, eu não vou te atrasar não. 5 minutinhos, eu sei que às vezes você está... Uai, rapaz, eu tô com feijão no fogo ali, mas... Não, se for rápido,
Dá. Não, beleza, rapidinho. Não vou te atrasar, pode ficar tranquilo. Se você precisar ir lá acudir o feijão, eu te espero. Natural, simples. Próximo. O que falar? É aqui que a gente trava, né? Até aqui estava tudo bem, né? Agora, o que falar? Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Irmãos, evangelismo é falar de Cristo. Para o pecador ser salvo, ele precisa se arrepender. Para se arrepender, ele precisa ter consciência do pecado. E para ter consciência do pecado, é preciso falar da lei de Deus. Não é isso que, isso aqui eu estou ensinando, tá, irmão? Não é o que vocês vão falar, não. Salmos 19, 7 fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não despreze a lei do Senhor, irmãos. Aí tem um Romanos 7 aqui, que eu não vou ler, né? Vou ler só o finalzinho. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Guardem isso aí. Isso é importante. Então, o que falar? Vamos voltar lá. Como apresentar a lei? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Como apresentar a lei? Aí eu voltei lá. Abordagem. Bom dia. Senhora tem 5 minutinhos para ouvir a palavra de Deus. Eu não estou aqui em nome de uma religião. Eu vim cá para falar da Bíblia. Eu vim cá para falar da palavra. Ponto. Ela pode perguntar: ah, mas você é de que religião? Você é de que igreja? Você pode responder ou não. Você fala: não, isso aí não é importante. Eu sou cristão. Eu queria falar da palavra. Isso é muito bom, irmãos, porque quando você vai em nome de uma religião, você já cria uma barreira. Na hora. Ah, eu sou cristão, eu sou lá da igreja reformada em Cristo. Ah, não gosto de reformado, não. Tchau. Não gosto de crente, não. Tchau. Então, o ideal é você dizer: não, você é de que religião? Não, eu sou cristão e eu estou aqui para falar só da palavra de Deus. Isso é evangelismo, irmãos. Qualquer coisa fora disso é proselitismo. Aí, você fez a abordagem, a pessoa resolveu ficar com você os 5 minutinhos, você tem 5 minutos só. Aí vem para o segundo ponto. Você fala assim, exemplo, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai dizer assim: está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Morrendo segue o juízo. Você está preparada para morrer? Como assim? Como é que você me faz uma pergunta dessa assim? Não gosto de falar de morte. Não, mas isso é importante. Isso não vai acontecer com todos nós? E se você morrer, você vai para onde? Uai, eu não sei. Eu acho que eu vou para o céu. E o que te faz pensar que você vai para o céu? Não, porque eu vou na missa todos os domingos. Eu tomo hóstia. Mas vem cá. Você sabe o que a Bíblia diz que é necessário para ser salvo? Pronto. Você faz perguntas que faz a pessoa pensar que logo você tem que falar do Evangelho. É simples, irmãos. Veja. Voltando à questão da lei. A senhora está preparada para esse dia? O dia do juízo? A senhora será salva ou condenada? Por quê? A senhora conhece os 10 mandamentos? Olha aí, ó. A senhora conhece os 10 mandamentos? Até agora eu não afirmei nada para ela, eu só perguntei. Eu estou trabalhando com as respostas dela. A senhora conhece os 10 mandamentos? Eu conheço, né? Tem alguns lá, né? As pessoas lembram dos mais graves, né? Não adulterarás, não roubarás. É exatamente isso. Foi muito bom a senhora ter falado. Já que a senhora falou, em Êxodo 20, versículo 16, você não precisa falar os textos, que às vezes você não sabe de cor, né? Fala assim, a Bíblia fala assim: não dirás falso testemunho. A senhora sabe o que é falso testemunho? É mentir, né? É mentir, né, moço? Esqueceu já meu nome. Falei, é mentir. A senhora já mentiu alguma vez? Então, eu, assim, né? Eu não sou mentiroso, mas assim, tem umas mentirinhas que é necessário, né? Pois é a lei, não pode. Aqui, mas já que a senhora falou, conhece, a senhora falou, né? O 6º mandamento é não matarás. A senhora já matou? Ah, não, isso aí não, eu nunca matei. Pois é, mas João fala que se você simplesmente aborrecer o irmão, se odiar um irmão, se tem inimizade com o irmão, você já matou. Eu não sabia disso, não. Então eu estou perdida.
Pois é. E aí o que a Bíblia fala? Se você não descumprir um só, segundo a lei, se a senhora não pode ir para o céu. Então você está falando que eu vou para o inferno? A mulher já ficou brava. Você está falando que eu vou para o inferno? Não, estou falando, não sou ninguém, não. Eu só estou falando da Bíblia. Então está todo mundo perdido, moço. Já está me chamando, Então está todo mundo perdido. Eu falei assim, biblicamente sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Ah, mas que conversa. Eu falei, mas há solução para a senhora. Há solução. Aí você entra com o Evangelho. É o ponto 3, que nós aprendemos domingo passado. Por isso Cristo veio, para viver a lei de Deus no seu lugar. O mesmo Jesus, não pecando, assumiu nossos pecados na cruz, e toda a ira de Deus foi despejada sobre ele. Ele foi moído por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou ao terceiro dia, como prova de que Deus aceitou o pagamento da dívida dos homens que nele creram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não tenha vida eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. A senhora crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Ele é o único que pode salvar a senhora, mesmo com tanto pecado, igual a senhora falou. Isso é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho. Não é vem para a minha igreja. Não é Deus ter uma obra maravilhosa na sua vida. Não é Jesus te ama. É falar a verdade. Apresenta a lei vai condenar. Claro, Paulo fala, eu, conhecendo o mandamento, conheci o meu pecado. Conhecendo o pecado, só tem uma chance. Cruz. É o único caminho. Olha lá. Arrependa-se dos seus pecados. E creia em Cristo como seu único Salvador. É o que você vai dizer, arrependa-se. Ore com ela. Você não está indo fazer o evangelismo? Ore com ela. Posso orar com a senhora? A senhora permite orar com a senhora? Pergunte se ela quer que você volte em outro momento. A senhora quer que eu volte? A senhora quer que a gente venha aqui um momento, cantar um louvor com a senhora? Às vezes tem algum enfermo no lar, alguma necessidade. Pergunte para ela, pegue o contato dela. Posso pegar seu telefone? Posso entrar em contato em algum outro momento? Posso mandar umas mensagens para a senhora da palavra? Pronto, já iniciou ali. Talvez ela não foi ganha naquele ato, mas nos dias sequentes, a semente germinará. Irmãos, eu concluo aqui. Este é só um modelo, uma possibilidade. Mas o que nós precisamos, irmãos, sobretudo, é sermos cheios do Espírito Santo. É isso. Você não vai sair para um evangelismo para tentar convencer ninguém. Você vai sair para levar a mensagem. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E quem vai te usar é o Espírito Santo. Eu saí para fazer um evangelismo desse. Foi incrível. Foi maravilhoso. Muitas pessoas saem desconfiadas, né? Nem abre o portão. Daí a pouco, quando você vê, você está lá dentro da casa dela, tomando café. Pessoas chorando, contando muitos problemas. Irmãos, tem ideia das mazelas que as pessoas vivem? Irmão, não tem ideia. Tem pessoas que batem a porta na tua cara. Tem pessoas que rejeitam de cara. Quer saber de crente? Eu não gosto de crente. Se vocês soubessem tanto que eu não gosto de vocês, nem aqui vocês estavam aqui na minha frente agora. Você escuta isso. E você sai tão revigorado, fala, glória a Deus, tô passando as mesmas coisas que Jesus passou. Você dá aquela sacudida na poeirinha, igual Jesus ensinou, e segue o caminho. Irmãos, nós pastores vamos orar, em algum momento nós vamos convocar a igreja para isso. Claro que se você não quer, está tudo bem. É com você e o Senhor. Mas nós precisamos sair e pregar o Evangelho a toda essa cidade. Todos. Sei lá, criar uma estratégia. Vamos varrer essa cidade. 120 mil habitantes. Meta. Vamos pregar o Evangelho.